E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E semana passada o André Mendonça teve o seu nome aprovado para o Supremo Tribunal Federal no Senado. Ele passou na Comissão de Constituição e Justiça com um total de 18 votos a 9 e no plenário com 47 a 32, o que batia com várias das previsões feitas por parte dos seus aliados, também do Palácio do Planalto e de outros integrantes do Congresso Nacional. Bom, com o nome aprovado depois de uma longa sabatina, fica a dúvida agora sobre como Mendonça vai agir no cargo. Ele toma posse no dia 16 de dezembro. Gente, os motivos que levaram o Jair Bolsonaro a indicarem o André Mendonça não são segredo para ninguém. O Bolsonaro desde sempre deixou claro que a indicação ocorria porque Mendonça, nas palavras dele, Bolsonaro, era um terrivelmente evangélico. E também em razão evidente de todas as atuações que o Mendonça teve em cargos do governo federal, sempre buscando agradar bastante o presidente da República. Por exemplo, quando foi colocada na mesa a questão dos cultos no momento de pandemia, também quando você teve o caso de ações contra jornalistas utilizando a Lei de Segurança Nacional. Isso nem era o papel do André Mendonça, mas ele fez evidentemente para agradar o Bolsonaro em meio às disputas para conseguir a vaga do Supremo. De qualquer forma, vale aquele velho mantra, né? Se um candidato a ministro do Supremo é capaz de fazer tudo para demonstrar lealdade a um presidente da República antes da indicação ser efetuada, na hora que ele chega lá, ele não tem por que permanecer leal. O cargo está garantido. Ele buscava ali, evidentemente, agradar para conseguir chegar lá, depois que chegou, chegou. A gente viu no governo do PT, por exemplo, boa parte dos integrantes do Supremo tendo uma atuação que desagrada em outro patamar o partido hoje em dia, desde Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, que sempre demonstraram uma postura mais próxima com Lava Jato, Luiz Fux, tantos outros. Não é garantia nenhuma. Então, o Mendonça pode chegar lá, virar o jogo contra o Bolsonaro. Na pauta de costumes, a gente pode colocar o negócio como um pouco mais previsível. Ele vai ter que tratar lá sobre temas extremamente delicados nesse quesito. Descriminalização do porte de drogas para uso pessoal é algo que está se enrolando no Supremo já há um bom tempo e agora certamente vai ser colocado na mesa. O Mendonça vai ter que dar seu parecer. É difícil de acreditar que ele daria um parecer contrário a essa descriminalização, favorável a essa descriminalização. Com relação ao direito ao aborto, está tramitando no STF uma proposta do PSOL prevendo essa descriminalização. A gente já tem ali um sinal do Mendonça da época que ele já estava como advogado-geral da União do Bolsonaro em 2020, em que ele se manifestou contra a interrupção da gestação em casos de fetos com microcefalia causadas por Zika vírus. Então, até num caso específico como esse, ele se declarou contra. No caso geral, não há dúvidas da postura que ele vai tomar. O que surpreendeu muito aí na sabatina foi a opinião manifestada por ele sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. As igrejas neopentecostais, a qual ele está muito ligado, não é segredo para ninguém, elas são contrárias a isso. Mas ele foi questionado pelo senador Fábio Contarato da Rede do Espírito Santo e disse que é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa resposta surpreendeu bastante. E aí vale a gente ter claro uma coisa. Dificilmente o Mendonça vai ter que se manifestar sobre essa temática, da qual já tem um entendimento consolidado no Supremo. Então, é bem possível que ele tenha jogado essa, buscando conquistar votos de senadores mais progressistas, visto que ele estava ali com um placar bastante apertado. Outra fala que chamou a atenção também nessa coisa dos costumes é que o Bolsonaro vinha dizendo que ele iria realizar orações durante as sessões do Supremo. O Mendonça negou isso de forma categórica, disse que não há espaço para manifestações públicas religiosas durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal, coisa de que a Constituição vem à frente da Bíblia dentro da corte e tudo mais. É muito jeito de que ele tratou dessa forma, buscando ali conquistar um número maior de votos. Na questão de costumes é o seguinte, ele vai ser extremamente, nem conservador, reacionário em vários desses quesitos, né? O que ficou a surpresa sobre casamento do mesmo sexo, só que aí ele não vai ter que decidir nada. A questão vai ser que grau exatamente ele vai se empenhar nisso tudo. E não deve fazer muita diferença no placar geral. O Supremo costuma ter um placar um pouco mais majoritário em favor
dessas questões identitárias do que a gente assiste, por exemplo, quando a discussão ela tá em questões econômicas ou em questões ligadas a operações anticorrupção como a Lava Jato. Questão do garantismo, punitivismo e tudo isso. E aí é um ponto importante para a gente falar também sobre como Mendonça vai agir. O Mendonça sempre foi muito próximo dos procuradores da Operação Lava Jato. Ele deve fazer parte da segunda turma do tribunal, que é a que fica com boa parte dos processos da operação. E, inclusive, você tem gravações reveladas pela Operação Spoofing da Polícia Federal que identificaram encontros do André Mendonça quando ele era advogado-geral da União, em 2019, com os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, com o objetivo de fortalecer as propostas políticas dos procuradores. Então foi um momento em que se colocou uma evidência clara ao público de algo que já era conhecido nos bastidores, dessa proximidade dele com esses grupos. Sempre foi um defensor da prisão após segunda instância, um dos principais ingredientes utilizados pela Lava Jato, por as outras operações. Na sabatina, ele quis se colocar um pouco atrás nesse sentido. Falou sobre criminalização da política, disse que a Lava Jato cometeu excessos, falou que a delação premiada não é um elemento de prova, né? Que ele não pode basear uma convicção com base em uma delação, que delação não é acusação, e isso também é uma das principais críticas realizadas à Lava Jato e todo o resto. Então, também com muita cara de que fez com o objetivo central de atrair votos de senadores incomodados com os métodos lavajatistas. É muito difícil, a carreira inteira dele praticamente se embasa na defesa dos métodos da Lava Jato. E é aqui que a atuação dele pode pesar mais, muito mais do que na coisa dos costumes. Você tem os julgamentos sobre esses temas acabando com placares extremamente apertados, de 6-5 às vezes. Placares também que podem ficar apertados na segunda turma, entra o voto dele, se for um voto na direção pró-Lava Jato, ainda mais tendo o Luiz Fux como presidente da corte, pode se levar ao fortalecimento da operação, mesmo que diante a opinião pública, mesmo que diante a boa parte do pessoal do direito, de modo geral, a Lava Jato esteja em baixa, principalmente quando a gente compara a situação de 3 anos atrás. O Mendonça pode fazer muita diferença nesse ponto. Olha, a sabatina dele não permitiria que o Bolsonaro o indicasse. O Bolsonaro nunca indicaria o André Mendonça da sabatina. O André Mendonça que se disse a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O André Mendonça que disse que religião não chega no plenário. O André Mendonça que falou tantas outras coisas que diferem da sua atuação recente e das suas falas recentes. Mas tudo leva a crer que realmente o objetivo dele ali foi garantir a indicação. Porque nada o impede de agir diferente do que colocou no Senado. E o primeiro discurso dele depois da aprovação já sinaliza que ele pretende, pelo menos nos costumes, ir para uma outra direção. Ele disse que a indicação dele era um passo para o homem, mas um salto para os evangélicos, colocando ali como um representante desta classe, mesmo que o Estado seja laico, como o próprio fez questão de ressaltar na sabatina. Olha, 26 anos, se o Mendonça não renunciar, não morrer, não acontecer nada, ele vai ficar no Supremo até 2047, quando completa 75, ele tem 49 hoje em dia. Até lá, a tendência é que a atuação dele vire bastante. A gente nunca observou de forma clara ministros do Supremo que agem para agradar o presidente que lhes indicou. Quando isso acontece, no geral, acontece no início. Com o tempo, o ministro muda de lado. Cássio Nunes Marques se coloca como o exemplo oposto a isso mais forte. Um exemplo de uma pessoa que o Bolsonaro colocou lá e a todo custo, nenhum momento se desviou do que acredita ou do que desejava o presidente da República. O que faz o Cássio Nunes Marques manter essa lealdade ao Bolsonaro é um mistério, a gente não sabe. Ele não tem por que fazer isso do ponto de vista formal. E não é, na minha visão, por acreditar de verdade na forma como está atuando, como eu já manifestei em outras ocasiões aqui. Se o André Mendonça também, o Bolsonaro tem uma garantia de que ele
agirá em seu favor? A gente não sabe, mas o caso do Nunes Marques acende o farol. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Um abraço e até a próxima.